Você é um jovem que gosta de coisas diferenciadas, então decide construir a mulher perfeita para satisfazer seus desejos. E esse é o filme Mulher Nota 1000. E eu sou o EF, seu apresentador. Então pega um fone de ouvido e fecha a porta do quarto. E bora pra história. O filme começa mostrando dois jovens lerdos que estavam observando as meninas na ginástica. Eles estavam imaginando como seria dar uma brincada diferenciada, mas eles eram muito lerdos para conseguir isso. E aparecem dois valentões da escola que baixam a calça deles e eles saem correndo com vergonha. E agora conhecemos os dois lerdões que se chamam Gary e Ian. E nessa semana eles ficariam sozinhos em casa, pois os pais de Ian foram conhecer o negão da canela fina que estava para se casar com a irmã dele. E Ian diz que seu irmão estava chegando do exército e diz que ele era um cara muito ruim, então não poderiam fazer nada de errado. Durante a noite eles estão assistindo o filme do Frankenstein, e vocês sabem que quando junta mequetrefes com ideias idiotas não costuma dar certo, e Gary diz que seria uma boa construir uma garota perfeita. Eles não sabem como fazer isso, mas como Ian tinha um computador avançado, daria para fazer uma virtual, e poderiam conversar com ela usando o chat. E aqui que vem a loucura, pois eles colocam um disquete e começam a modelar como seria o corpo dela. O problema é que quando começam a renderizar, percebem que o computador era muito ruim, então eles decidem invadir o computador da NASA. E galera, na boa, no dia que alguém conseguir fazer isso, usando um computador de casa, a pessoa vai ser um gênio, além de 5 minutos depois a polícia bater na sua porta. FBI, open up! Eles começam a colocar as características que gostariam, e colocam o rosto de modelos, corpo de dançarinas e o cérebro de Einstein. E agora que tudo começa a ficar louco, pois eles iniciam o processo e começa uma grande tempestade, e eles não conseguem desligar o computador e vai acontecendo um caos pela cidade. E quando tudo termina, aparece uma mulher muito louca na porta e os dois não estão acreditando. E quando ela pergunta o que eles queriam fazer, vimos que eles foram tomar banho com ela, mas eles só ficaram olhando e ela pergunta se eles não queriam brincar. E os dois não sabem o que fazer e estão duros, mas não no sentido que vocês estão achando. E à noite eles sairiam e quando percebe a roupa deles muda de acordo com a vontade dela. E vemos que ela veio com poderes especiais, pois ela consegue transformar as coisas, então ela consegue um carro e eles estão indo para uma festa. Ela pergunta qual era o nome dela e eles decidem colocar de Lisa. E quando chegam em um bar da cidade, ela consegue duas identidades mequetrefes para mostrar que eles eram maiores de idade. E como Ian estava muito nervoso, ele vai no banheiro, mas acho que ele ficou mais nervoso ainda, pois tinham dois negões da canela fina e ele se assusta entre uma cabine, mas tinha um negão da canela fina que calçava 48, e não quero nem imaginar o que aconteceu. Gary está no meio dos adultos e todos estão mal encarados, pois eles não deveriam estar ali, e para não ser falecido ou algo pior, ele precisava beber um uísque, e no momento que aquele cara colocou a mão no ombro dele, começou a me dar uma angústia no coração. Mas a partir daí, ele começou a se dar bem com o pessoal, e no final ele conseguiu fazer vários amigos, e Lisa diz que eles foram muito bem para a primeira vez, e diz que quando chegassem em casa, poderiam fazer algo diferente, e quase que Ian perde o controle do carro. Chegando em casa, o irmão de Ian chegou, e vemos que ele é muito idiota e começa a dizer que contaria para os pais que eles saíram e ficaram bebendo a noite toda. E como Ian é muito medroso, ele negocia e diz que pagaria $170 e por $50 eu dou uma banda nervosa nesse cara. Gary estava muito bêbado e Ian tenta ir pro quarto sem seu irmão ver, mas ele aparece e diz que isso seria muito pior para eles, e agora ele já estava devendo quase um rim para os pais não saberem. E galera, agora se prepara, pois já viu o momento da loucuragem, pois Ian está pensando na vida quando Lisa aparece e pergunta o que ele gostaria de fazer, e ele diz que era beber, e ela começa a colocar a língua nervosa na garganta dele e depois coloca um dedo de prosa, se é que você me entende. Então em uma noite ele conseguiu perder 2 bebês. De manhã os dois acordam de ressaca e não sabem o que estava acontecendo, e acham que foi apenas um sonho, mas os dois sabiam o que estava acontecendo, pois eles sonharam a mesma coisa, e Lisa não estava ali, mas quando Ian vai no banheiro, ele está usando a calcinha dela, então acho que a noite foi boa. Chegando na cozinha, ela estava lá, então não foi um sonho, e ela começa a dizer que ele precisava enfrentar seu irmão mais velho, e quando ele desce, ele diz que contaria para os pais que ele estava usando uma calcinha e roupa de mulher, e nisso ele estava
devendo 2 rins e o irmão pega a própria toalha para ele não ficar se mostrando de calcinha. Eles vão pro shopping para aproveitar e Lisa tinha muito dinheiro no cartão de crédito dela e os dois estão comemorando que agora a vida estava boa, mas os valentões do colégio também estavam lá e eles jogam uma bebida neles e eles fingem que foi sem querer para a namorada não ficar bolada e as duas conseguem cair no golpe. Andando pelo shopping, os valentões veem Lisa e começam a seguir, pois agora eles eram gados e tentam dar em cima dela, mas percebem que ela estava com Ian e Gary e os dois ficam com cara de merda porque além de estar com ela, eles ainda estavam com um carro violento. Chegando em casa, ela diz que daria uma festa para que eles ficassem populares, mas antes ela precisa falar com os pais de Gary e chegando lá, eles não curtem muito, pois ela aparentemente era mais velha, e ela diz que seria uma festa de boa e só teriam muitos tóxicos e loucuragem, e se a noite fosse boa, ainda ia ter a brincadeira do elevador. Piroca elevador, porra, acabou com o dedo pra buceta, fica que sobe, fica que desce. E os pais ficam assustados e quando vão ligar pra polícia, ela puxa um 38 e diz que se falarem algo seria pior. E quando estão indo pra casa de Ian, ela mostra que aquela arma era falsa e ele não sabe como os pais aceitaram isso. E vemos que ela apagou a memória deles. Lisa está terminando de arrumar tudo e ela diz que os convidados chegaram. E quando abrem a porta tem mais de 300 pessoas e geral começa a entrar na loucuragem. E vemos que os valentões vieram e ainda trouxeram as namoradas. Mas eles estavam atrás de Lisa e eles pedem uma bebida no bar, mas o negão da canela fina diz que só tinha melado, e nisso eles deixam o melado descer. Ian não está acreditando no que está acontecendo, está com medo de seus pais saberem, e os dois estão no banheiro conversando quando as meninas batem na porta pedindo para entrar. E eles já ficam com a maldade no coração, e eles começam a dizer que eram os donos da casa e estavam fazendo aquela festa. Enquanto eles estão conversando no banheiro, o que já era algo muito suspeito, os valentões estão dando em cima de Lisa, dizendo que queriam dar uma brincada, mas ela diz que não podia, pois era propriedade do Ian e do Gary. As meninas pedem privacidade para conversar, e eles entram no boxe achando que hoje o galo torto ia cantar, mas quando percebem tem 2 gordinhas esperando, e eles foram trollados. Mas Lisa precisava proteger a reputação deles, e ela começa a encher a bola deles, e as duas ficam assustadas com as coisas que ela disse que fez. Os avós de Ian estavam com saudades e estavam pensando em passar para ver como os netos estavam, e nisso vemos que vai dar muita treta, e os valentões perguntam se eles poderiam emprestar a Lisa para dar uma brincada, e eles emprestariam as namoradas. E galera, que mundo é esse que estamos vivendo? E eles dizem que poderiam fazer uma para eles, e eles começam a construir um modelo no computador, e começa uma tempestade muito louca pela casa, mas dessa vez eles esqueceram de colocar uma boneca que seria o corpo, e ao invés disso estava selecionando um míssil nuclear, e começa a crescer um míssil no meio da casa. Quando os avós chegam, eles veem a loucuragem e começam a expulsar todo mundo, mas Lisa aparece e diz que eles poderiam aproveitar a festa com o pessoal, e ela diz que teria algo de especial para eles, e quando Ian pergunta onde eles estavam paralisados dentro do armário. Eles conseguem aproveitar um pouco da festa, quando percebemos que vai dar muita treta, pois aparecem vários motoqueiros destruindo o local, e eles não estavam lá para brincadeira, pois eles são esquisitos e começam a atacar todos, colocando de refém, pois eles estavam atrás dos donos da festa. E os dois saem correndo, pois não sabem o que estava acontecendo. E galera, a partir daqui vi que essa Lisa tem probleminhas, pois ela que arranjou esses caras, pois era uma forma de Ian conseguir provar que era homem, e ainda teria uma reputação. Eles decidem enfrentar os invasores, mas chegando lá, eles estavam armados até os dentes, e eles percebem que daria muito ruim, mas quando eles pegam as meninas que eles gostavam de refém, eles decidem ir pra cima, e Gary pega aquela arma de mentira e diz que se eles não fossem embora, o melado ia cantar nervoso, e que o melado não era afinado, e os caras percebem que eles estavam falando sério e vão embora, e agora os dois conseguiram uma reputação. Ian está pensando na vida quando a morena aparece e agradece por ele ter salvo a sua vida, e que se arrepende de nunca ter dado bola pra ele, e os dois já partem pro abraço. E ao mesmo tempo vemos que Gary se deu bem, pois a loirinha já estava com a língua na garganta dele, mas nessa vida nem tudo são flores, pois o
o irmão dele está chegando e sabemos que ele é um problema, e começa a ver tudo bagunçado e pega os dois deitados na humildade depois de darem uma brincada, e eles tentam contar o que aconteceu ali, mas ele não acredita, e vou te falar, nem eu acreditaria. Ele começa a dizer que todos estavam ferrados, e quando abre o armário vê os avós paralisados e nem fala nada, até que a ficha cai, e ele começa a interrogar os dois perguntando como fizeram isso, e Lisa diz que foi ela que fez isso e que se ele tentasse fazer alguma coisa, ele seria o próximo. E no final os dois se deram bem, pois terminaram com um carro e uma namorada, e seu irmão ainda foi transformado em um bicho bizarro, mas ainda tinha um grande problema, pois a casa estava toda bagunçada e Lisa diz que consertaria tudo, mas teria que ir embora, pois agora eles não precisavam dela. E ela conserta tudo e se despede. E quando os pais de Ian chegam, estava tudo normal. O problema é que no dia seguinte, na aula de educação física, vemos que Lisa era a nova professora, e todos ficam galudos. E galera, esse filme é muito conceituado pra minha cabeça, e fico pensando quando os dois terminarem e as garotas levarem o carro deles e a dignidade. Então deixa a curtida da humildade e se inscreve aí que você vai sonhar com a Lisa. E como sei que aqui no canal 30% são mulheres, vocês vão sonhar com o Moreno Jambo. Então só bora, bebê! Agora deixa um comentário para ajudar no engajamento, pois eu sempre saio com o psicológico abalado desses filmes de qualidade duvidosa. E vai no canal secundário que está rolando várias animações de terror. E agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!